Querido Deus, muito obrigada por mais uma oportunidade que temos aqui de estudar a sua palavra, de aprender mais sobre verdades que têm muita importância no tempo que estamos vivendo. Gostaria de pedir que neste momento o Senhor possa estar conosco, nos dar entendimento e iluminação. Peço também que o Senhor esteja comigo neste momento que vou transmitir o que eu estudei da sua palavra. No nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Vamos começar. Recentemente, nós temos tido o entendimento sobre a trindade da extrema-direita e as partes que constituem essa trindade. Alguém gostaria de falar quais são os componentes dessa trindade da extrema-direita? Ateísmo, libertarianismo e direitos dos homens? Isso, muito bem, obrigada, Lara. É isso mesmo, mas hoje a gente vai falar um pouquinho em específico sobre o ateísmo e por que nós vamos falar sobre isso, porque o ateísmo ele está com uma grande influência no futuro secular da América e por isso que a gente precisa falar um pouco sobre isso. Para que eu pudesse entender melhor sobre o que significa esse ateísmo, eu tive que ir pesquisar o significado disso. O termo ateísmo, num sentido amplo, é a ausência de crença na existência de divindades. O ateísmo é oposto ao teísmo, que nós sabemos que é a crença de que existe ao menos uma divindade, que explica a criação, como existe vida e diversidade na Terra. E para que o ateísmo ele tivesse uma base para explicar a existência de vida na Terra sem a influência da religião, eles contam com uma parte da ciência. E por isso que nós vamos falar um pouco hoje também sobre um nome de uma pessoa que é considerado o mais conhecido nas teorias de evolução, que é Charles Darwin. O nome completo do Charles Darwin é Charles Robert Darwin. Ele nasceu em 12 de fevereiro do ano de 1809, na Inglaterra. Então, ele viveu no século XIX e ele era geólogo, biólogo e ele era um biólogo britânico. E ele ficou muito conhecido pelos estudos e pesquisas que ele trouxe nos avanços das ciências biológicas. E ele escreveu vários livros, fez muitas pesquisas sobre como as espécies se desenvolveram ao longo dos anos e do milênio. E ele desenvolveu a teoria da evolução. Nós sabemos que não existe apenas uma teoria da evolução, existe também outras pessoas que tiveram contribuições, mas o Charles Darwin, ele é o que melhor explicou essa evolução dos seres vivos e hoje ele é considerado como o pai da biologia. E duas teorias básicas que compõem a teoria da evolução que ele criou é a teoria de seleção natural, onde o meio em que os seres vivem é que vão caracterizar e definir quais são os mais aptos. Então, quanto melhor for a adaptação de um ser vivo a um ambiente, mais superior ele vai ser, e essas características superiores irão passar para o descendente deles. E isso é o outro ponto, que é a teoria da ancestralidade comum.
Então, o conjunto dessas teorias e estudos, pesquisas que Charles Darwin desenvolveu é chamado de darwinismo. E isso é apenas o básico do que é a teoria da evolução dele. E hoje, no século XXI, nós sabemos que existe um grande segmento de direita na América e a gente pode ver que esse grande segmento é composto por pessoas mais jovens. A gente sabe disso através, especialmente, do estudo do Gamergate e do 6 de janeiro. É um outro estudo. Então, esse futuro secular da América, ele sofre uma grande influência do ateísmo, mas não o ateísmo do século XIX e do século XX, mas um novo ateísmo. Então, no ano de 2006, foi criado o termo novo ateísmo. Eu coloquei aqui no quadro uma linha dessa trajetória do novo ateísmo, e esse novo ateísmo é uma reação direta ao acontecimento de 11 de setembro de 2001. O que aconteceu em 11 de setembro de 2001? Alguém pode responder? A Rose disse o ataque às torres. E quem fez esse ataque, Rose? Isso mesmo, o islamismo radical, que representa a religião. Então, nós vamos ver um pouco mais sobre essa reação direta e por que estamos falando disso, mas nós temos o ateísmo do século XIX e do século XX, mas o ateísmo do século XXI, que ele é começado a partir dos anos 2000, ele é descrito como algo fundamentalista. Apesar de que os ateístas não gostem que seja usado esse termo fundamentalista, eles são considerados assim porque há diferenças entre eles. O ateísmo do século XIX e do século XX, eles eram pessoas que acreditavam diferente da religião, mas eles não se misturavam com a religião. Já os ateístas do século XXI, eles dizem e acreditam que não deve haver uma tolerância de religião. E eles lutam constantemente contra isso, principalmente quando a religião tem uma influência no governo. E algo que é importante é que nós também, como adventistas, a gente se opõe a essa junção de igreja e Estado, a essa influência que o governo que a religião tem no governo, mas a gente vê que talvez não seja isso que nos represente. Então, por isso que a gente precisa entender essas questões na nossa dispensação. Então, aqui eu coloquei a linha do novo ateísmo. Após o acontecimento de 11 de setembro de 2001, foi lançado um livro no ano de 2004 que se chama O Fim da Fé, e o autor desse livro é Sam Harris. Esse livro é uma crítica direta, um ataque ao acontecimento de 11 de setembro de 2001, onde ele diz que nós precisamos que exista o fim da fé para o futuro e que a razão seja o que mova o mundo. O Sam Harris, a gente vai falar um pouco dele um pouquinho mais na frente, à medida que formos avançando no estudo. No ano de 2006, além de ser criado o termo novo ateísmo, porque houve mudanças
dentro do ateísmo como um coletivo, como um movimento de pessoas. E também aqui tem o lançamento de um livro chamado O Deus Ilusão. E o autor é Richard Dawkins, que também é uma crítica, um ataque novamente à religião. Aqui também eu não coloquei, mas também no ano de 2006 houve uma reunião de 4 grandes líderes do ateísmo. Eles se reuniram um na casa do outro e essa reunião foi gravada e eles estavam tendo uma conversa, uma discussão sobre religião. E eles deram o título dessa reunião como Os 4 Cavaleiros. Eles se basearam esse título, eles se basearam na história dos 4 cavaleiros do livro de Apocalipse. E em 2007 foi o lançamento desse título que eles mesmos deram como Os 4 Cavaleiros. E aqui eu coloquei quem são esses 4 cavaleiros. O primeiro, Richard Dawkins. O segundo, Sam Harris, Christopher Hitchens e Daniel Dennett. Mas onde nós queremos chegar com isso? Por que estamos falando sobre esse assunto de evolução, sobre os 4 cavaleiros também? É porque, para a nossa dispensação agora, é muito importante que a gente entenda um pouco mais sobre como será o nosso teste, a nossa lei dominical. Qual é o assunto do nosso teste? Sexismo. Muito bem, Rose. E quando falamos disso, a gente então precisa olhar como essas pessoas que são tão representantes do ateísmo lidam com o gênero. Então, nós vamos olhar alguns exemplos de como essas pessoas lidam com o gênero, misoginia também. E nós vamos começar pelo Richard Dawkins. O nome completo do Richard Dawkins é Clinton Richard Dawkins. Ele é etólogo. Etólogo é uma pessoa que estuda o comportamento dos animais. Ele é biólogo evolutivo e escritor evolutivo. E ele é conhecido por publicar o livro O Gene Egoísta e Deus, um Delírio. Ele também ficou muito conhecido por introduzir o conceito de meme, aqueles memes que são tão conhecidos nas redes sociais, que a gente brinca e tudo. Ele tem uma explicação sobre isso. Nós não vamos entrar muito nesse assunto também. E ele também é muito conhecido por defender o ateísmo, o racionalismo e criticar a religião. E um exemplo que nós podemos ver sobre ele. No ano de 2011, uma mulher que também é uma proeminente do ateísmo, ela faz parte dessa comunidade, o nome dela é Rebecca Watson. Ela estava em uma reunião com um grupo de pessoas ateístas em um país estrangeiro, e eles estavam discutindo sobre sexismo e misoginia dentro da comunidade ateísta. E foi uma discussão que durou várias horas. E quando terminou essa reunião, a Rebecca Watson, ela saiu e ela foi para um bar. E também essas pessoas que estavam com ela a acompanharam, e ela relata que eles deram continuidade à conversa que eles estavam tendo. E quando foi às 4 horas da manhã, ela foi sair desse bar e voltar para o quarto de hotel em que ela estava hospedada. E nisso, um dos homens
que estavam nesse grupo junto com ela a acompanhou até o elevador. E quando ele entrou junto com ela, ele disse para ela algumas palavras como: eu realmente gostei do que você estava dizendo, a gente poderia continuar falando sobre isso? Vamos para o meu quarto. E ela tem um blog no Twitter e ela relata, né, como foi a semana dela, alguns acontecimentos, e ela relata esse ocorrido também. Ela fala que ela estava tendo uma conversa sobre como é fácil ela ser sexualizada dentro dessa comunidade, mas mesmo assim, quando ela sai, ela se depara com uma situação em que acontece o que ela estava dizendo. Então, a única coisa que ela pede é que se os homens entendem isso, que eles não façam essas propostas para ela. E o Richard Dawkins, ele vai responder diretamente a esse acontecimento. E ele começa a resposta dele no Twitter com as seguintes palavras: pare de lamúria. É o mesmo que dizer pare de falar. E ele compara um pouco como as mulheres dos países árabes sofreriam, elas poderiam ser apedrejadas, poderiam ser mutiladas. E ele faz essa comparação. E a segunda crítica também que ele faz a esse acontecimento é que ele diz que esse homem falou para Rebeca apenas palavras, ele não impediu ela de sair do elevador, ele não a tocou e ele não disse palavras vulgares, foram apenas palavras. E ela achou isso um pouco assustador, mas isso foi a interpretação que ela teve do que aconteceu. E ele continua dizendo: se eu entro em um elevador e um homem entra também mascando um chiclete, eu me sinto ofendido, mas isso não me causa nenhum dano, porque seria muito pior se ele me atacasse fisicamente. Então, essa é a resposta que ele tem sobre esse caso. E também quando ele fala pare de falar ou pare de lamúria, porque mulheres em outros países sofreriam muito mais, é como se ele estivesse dizendo: você está fazendo uma tempestade em um copo d'água, você está exagerando muito. Foram apenas palavras. Também queria citar um outro acontecimento que é mais recente, foi com um escritor que também tem uma grande influência dentro do ateísmo, e o nome dele é Michael Shermer. E algumas mulheres acusaram ele de assédio sexual. Foram três mulheres, e uma delas acusou ele de ter levado ela para o quarto dele enquanto ela estava bêbada e ter tido relação sexual com ela sem o consentimento dela. E apesar de que muitos não concordem, nós sabemos que quando existe um ato sexual em que os dois não consentem, isso é estupro. Então, o Richard Dawkins, mais uma vez, ele vai para o Twitter e ele vai responder diretamente a esse acontecimento. E ele começa de uma forma muito irônica, sarcástica, ele começa com a seguinte frase: policial, não é minha culpa se eu estava dirigindo bêbado. Então, ele compara a ter relação sexual forçado com alguém a você escolher dirigir bêbado ou não. O que vocês acham que ele quer dizer com isso?
Alguém quer fazer algum comentário? Rose, você quer comentar? Ele fez um convite e ela não recusou, ela que quis. E, de certa forma, isso é responsabilizar a mulher pelo que aconteceu com ela. Ah, eu fiz isso porque ela estava bêbada, né? Simples assim. E ele continua também falando mais um pouco sobre isso. E ele também ele fala, se você quer acusar alguém de ter feito algo, você tem que estar bêbada para falar sobre isso. Então, mais uma vez, ele coloca como se fosse o direito de alguém fazer algo, mas que você não pode falar sobre isso porque você não estava com o seu pensamento racional. Então, o que a gente vê com esse exemplo? Quando a gente olha para o ateísmo, que a gente também está lidando com a evolução, isso implica a forma como homens e mulheres se desenvolveram ao longo dos anos e do milênio. E se a gente tiver um olhar bem atento, nós podemos ver as três partes dessa trindade que nesses exemplos deles, primeiro o libertarianismo, onde o homem, né, ele pode ter o direito de dizer o que ele quiser em um elevador, por exemplo, sem que ele pense que talvez ele esteja tirando o direito de outra pessoa. E também o libertarianismo também tem essa questão da liberdade sempre acima da igualdade, e também o movimento do direito dos homens, onde os homens eles se colocam como vítimas. Ah, eu realmente fiz isso, levei ela para o meu quarto, mas ela estava bêbada, ela quis sempre uma justificativa para essas coisas. Ela não disse não. E isso tem tudo a ver com liberdade de expressão. E por que para o Richard Dawkins a mulher ela é de certa forma culpada pelo que acontece com ela, por ela ser assediada? Porque ele acredita em uma parte da evolução da biologia em específico, que diz que homens e mulheres possuem características diferentes na sua composição biológica. E uma delas é que os homens possuem um lado animalístico, que é impossível de controlar, e esse lado seria com questões sexuais. Quando se referem a isso, os homens perdem um pouco essa racionalidade que eles têm. E uma outra coisa, quando a gente acredita que homens e mulheres possuem características na sua composição biológica diferentes, o homem possui certas funções, as mulheres outras, a gente pode ver traços de um tipo de feminismo que nós já temos estudado sobre ele, que é o feminismo cultural. O ateísmo, ele não aceita também nenhum tipo de feminismo, mas a gente vê alguns traços desse feminismo cultural representado também nesse ateísmo. Nós vamos avançar um pouquinho mais. E agora eu queria que a gente olhasse um exemplo sobre o segundo cavaleiro, que é o Sam Harris. O nome completo do Sam Harris é Samuel Benjamin Harris. Ele é um escritor, filósofo e neurocientista norte-americano. O Sam Harris, ele é o cavaleiro mais conhecido do ateísmo e ele tem uma grande influência
no século XXI como representante desse novo ateísmo. Ele é como um guru, digamos assim. E em 2014, ele estava sendo entrevistado por uma jornalista chamada Michelle, da Washington Post, e ela faz a seguinte pergunta para ele: por que a maioria dos ateístas são homens? E ele responde, eu transcrevi a resposta dele e eu vou ler, e ele responde da seguinte forma: eu acho que isso tem a ver com minha visão pessoal como um autor sendo bastante crítico de ideias ruins. E isso pode soar bastante ruim para as pessoas porque elas não gostam de suas ideias sendo criticadas. Essa postura crítica existe mais nos homens e é mais atrativa aos homens do que para as mulheres. Os ateístas, de forma variável, têm isso, e não é como essa vibe de estrogênio, se você quer atrair tantas mulheres como homens. Então, o que ele quer dizer com isso? Primeiro, as mulheres têm, né, uma vibe extra de estrogênio, e no ateísmo é preciso ter uma vibe diferente, é preciso ter o lado mais racional, o lado mais crítico, e os homens desenvolvem isso melhor. E falar que também que as mulheres têm essa vibe de estrogênio e os homens têm esse lado mais racional, mais crítico, é dizer o que é intrinsecamente ser homem e o que é ser intrinsecamente mulher. Eu queria que a gente olhasse um pouco sobre o significado dessa palavra intrínseca. Eu coloquei aqui o significado. Intrínseca significa um adjetivo que compõe a natureza ou a essência de algo ou de alguém, natural, inerente, que faz parte do íntimo, que é próprio ou particular. Então, nesse sentido do qual nós estamos falando, que é olhando para a evolução, dizer que homens e mulheres têm características intrínsecas mais desenvolvidas do que um ou outro, nos remete a algo chamado darwinismo social. O que é o darwinismo social? O darwinismo social, ele é um nome moderno dado a um conjunto de várias teorias da sociedade a partir do ano de 1870, que trata-se de tentar explicar e aplicar as teorias de evolução de Charles Darwin às sociedades humanas. E eles tentam explicar por que existem raças superiores às outras. Não foi diretamente o Charles Darwin que introduziu esse darwinismo social, mas foi o primo dele, Francis Galton, que deu uma alavancada nisso. E hoje nós precisamos ter muito cuidado ao falar sobre darwinismo social, porque o darwinismo social teve uma grande influência na época da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, e também tem muito a ver e tenta explicar por que raças são superiores às outras, e isso tem muito a ver com racismo. E então esse foi o exemplo que eu queria citar sobre Sam Harris. E agora nós vamos ver sobre o terceiro cavaleiro, que é Christopher Hitchens. O nome completo é Christopher Eric Hitchens. Ele foi um jornalista, escritor e crítico literário. Eu disse que ele foi porque ele já faleceu, mas no ano de 2007,
ele escreveu um artigo e o título que ele deu a esse artigo é Por que as mulheres não são engraçadas? E quando ele começa o artigo, ele começa com algumas perguntas. Ele diz: por que as mulheres não são engraçadas? Por que as mulheres que têm o mundo masculino à sua disposição, à sua mercê, não são engraçadas? Por que os homens em um todo são mais engraçados? Então, essas são algumas perguntas que ele tenta responder nesse artigo. E ele começa, respondendo a isso, dizendo: não finja não saber do que eu estou falando. Em outras palavras, ele quer dizer: não finja que você não sabe que as mulheres não são tão engraçadas. E ele reforça muito a ideia de que os homens que são os oprimidos pela sociedade, porque os homens precisam a todo tempo impressionar as mulheres têm os homens à disposição delas. Ele fala muito sobre isso. E o segundo ponto que ele faz é de que a natureza não é tão fácil assim com os homens, porque os homens a todo momento precisam usar sua personalidade, precisam ser engraçados para conquistar as mulheres, e as mulheres não precisam de tanto esforço assim. Então, constantemente, ele diz que as mulheres é que têm o poder na sociedade. As mulheres conseguem escolher um companheiro para ter relações íntimas sem precisar de muito esforço, porque elas têm um corpo. Então, elas não precisam usar a personalidade para isso. E elas não precisam corresponder nessa tentativa de conquista ao homem sendo engraçada ou usando a personalidade que ela tem. O importante aqui é que o Christopher Hitchens ele está tentando explicar por que os homens são os mais engraçados do que as mulheres. E um dos argumentos que ele dá para explicar isso é que, de acordo com a evolução, com a natureza, a função fundamental do homem é impressionar a mulher para que eles possam ter relações, procriar e dar continuidade, avanço à raça humana. Já o papel fundamental da mulher seria o de procriar, seria somente isso, de procriar. Então, por isso, elas não precisam tentar impressionar o homem de forma alguma, porque tudo que ela necessita é do corpo dela, e ela já tem isso e não tem necessidade de um caráter, de uma personalidade, de ser engraçada para isso. E ele também diz que, ao longo desse artigo, que as mulheres têm, sim, um senso de humor, mas que esse senso de humor vai se desenvolvendo à medida que as mulheres vão envelhecendo. Ou seja, as mulheres precisam estar cada vez mais velhas até que elas possam se tornar engraçadas. Alguém quer fazer algum comentário? Se não, iremos avançar um pouco mais. Acho que não, então vamos continuar. E agora nós vamos para o quarto cavaleiro, que é o Daniel Dennett. O nome dele completo é Daniel Clement Dennett. Ele é um filósofo estadunidense e as pesquisas que ele faz se prendem à filosofia da mente e da biologia. O Daniel Dennett, ele não é tão conhecido como os outros três cavaleiros, e ele é o mais cauteloso, ele tem mais cuidado no que ele diz, no que ele fala, sobre as posições que ele defende também. E eu trouxe o exemplo
dele respondendo a uma pergunta de uma mulher sobre algo. E o contexto disso é que tem uma entrevista, não é bem uma entrevista, é um debate entre ele e um homem chamado Dinesh de Souza. O Dinesh de Souza, ele é um comentarista político, provocador, ele também é escritor, cineasta, e ele é teórico da conspiração de extrema-direita. E os dois foram convidados para ter um debate sobre religião. E em uma das duas últimas perguntas, antes de terminar esse debate, uma mulher que estava, né, acompanhando esse debate, ela se levanta e ela faz uma pergunta para que os dois pudessem responder. E ela começa dizendo, primeiro, que eu não acredito que tenha existido igual dignidade universal estabelecida para as mulheres. Mas por que as mulheres são quase universalmente excluídas das hierarquias da religião e da tomada de decisões da religião? Os dois respondem, mas eu trouxe somente a resposta do Daniel Dennett, que é o que tem a ver com o nosso estudo. E eu também transcrevi a resposta dele, e ele diz: eu acho que a razão pela qual as mulheres não desempenham esses papéis tem uma explicação biológica, em termos da forma como as culturas humanas evoluíram e da forma como os homens passaram a ocupar posições de poder e as mantiveram ao longo dos anos. É uma longa história, mas também não me parece muito original. Penso que é uma boa pergunta e penso que tem uma resposta se consideramos a religião como um fenômeno natural. E há uma literatura muito extensa sobre ela. Então, o que vemos com a resposta dele? Primeiro, que para explicar o porquê as mulheres não ocupam certas posições hierárquicas na religião, é devido à biologia, que, segundo os homens possuem algumas características mais desenvolvidas do que as mulheres e por isso eles sempre estão ocupando esses lugares, esses poderes. E isso é uma forma de dizer sobre fraquezas e forças intrínsecas. E qual seria a explicação dessas fraquezas e forças intrínsecas se não for biológica? E ao dizer que algo é intrinsecamente dentro de mim, é o mesmo que dizer que isso não se desenvolveu ou eu não cresci assim de certa forma, não tem a ver através das minhas circunstâncias, pela sociedade em que eu estava incluída, pela educação que eu tive, as oportunidades, obrigada, Rose, pelo meio externo que foram moldando a forma como eu fui crescendo e aprendendo ao longo do tempo. Então, quando a gente diz que isso é biológico e que está dentro de mim, essas coisas não têm como ser consideradas. Então, a gente vê que esse grande segmento de direita na América, eles possuem uma visão de mundo baseada em 3 questões que são como chaves, que é o libertarianismo contra um grande governo, que seria, no caso, um governo de esquerda, um grande governo de esquerda, o ateísmo, que está contra a religião, que diz que não deveria não... Os ateístas hoje dizem que a religião é a causa de quase todos os problemas que existem no mundo hoje, que a religião está na raiz do problema.
E nós temos também o movimento do direito dos homens contra o feminismo. Eu queria também que a gente voltasse só um pouquinho mais sobre os 4 grandes líderes do ateísmo que levaram o ateísmo para o século XXI. E em especial o Richard Dawkins e o Christopher Hitchens. O Richard Dawkins, ele diz ser feminista, ele diz também que todas as pessoas deveriam ser feministas, mas depois ele vai para o Twitter e ele começa a dar categorias formas de estupro de uma forma muito severa. E ele também diz ser feminista e acredita que há características intrínsecas entre gêneros, que há diferenças. O Christopher Hitchens também diz que, de certa forma, as mulheres é quem são as opressoras da sociedade. E ele já faleceu, mas ele se considerava de esquerda. Ele era a favor do casamento gay. Ele votou em um candidato de esquerda também, que foi o ex-presidente Barack Obama, e ele era contra essa junção de igreja e Estado. E por que que eu quero fazer essa comparação entre... Por que eu estou fazendo essa comparação de dizer que eles estão na direita, mas tem algumas atitudes que são de esquerda? Será que esses dois, eles estão dos dois lados? Será que eles estão só na direita, só na esquerda? O que vocês acham? Alguém poderia fazer um comentário? Eu acho que parece ser de esquerda por causa da filosofia libertariana, né? Obrigada. Quem disse? Obrigada, Carolina. É isso mesmo. A gente vê com essas atitudes o que é ser um libertário. A gente vê o libertarianismo clássico nessas pessoas, na atitude dessas pessoas que escolhem a liberdade acima da igualdade. E isso é muito importante para nós como movimento, porque nós precisamos compreender essas questões de igualdade e liberdade. Eu queria fazer uma outra pergunta. O que a igualdade ela exige de nós que a liberdade não exige? Alguém poderia responder, por favor? Sacrifício, abnegação, que a gente coloque o outro em primeiro lugar, acima, enfim. Sim, isso. Rose, você também quer falar? Sim, isso mesmo. Obrigada pelas respostas. E seria o mesmo que a Lara falou, né? Que é o abnegar-me, abrir mão de certos direitos, não direitos, mas abrir mão de algo que eu posso pelo direito do outro, né? Pela igualdade com o outro, né? Que não afete o outro. A igualdade, ela não permite essa diferença, né? Essa agressividade, essa diferença entre um e outro, sabe? Eu adicionaria que é a mesma coisa ainda, mas requer renunciar a liberdades próprias. Porque a gente renuncia a liberdades próprias de fazer, ou de dizer, ou de... Limitar, né, Pedro? Não necessariamente renunciar. Pedro, pessoal, é exatamente o que Cristo falou, né? Quem quiser ganhar a vida eterna vai ter que perder essa. Então, muitas vezes a gente não entendia como os discípulos não entenderam. Hoje a gente entende por que tem que perder essa.
Obrigada pelas contribuições de vocês. É isso mesmo. A igualdade, ela exige um limite de nós, que a gente a gente precisa olhar para as nossas atitudes e pensar, isso não tira o direito de outras pessoas também, essa questão. E eu gosto muito quando eu comecei a entender essa questão de igualdade no movimento. Tem um exemplo que eu sempre tenho ele comigo, que foi o caso que aconteceu na Suprema Corte. Eu acho que todos aqui sabem sobre isso. Imaginem que eu tenho uma fábrica de bolos e um dia aparecem, né, um casal, 2 homens, e eles me dizem que eles querem comprar um bolo para o casamento deles. E imaginem que a minha resposta é de que eu não rejeito essas pessoas, que eu não critico elas, mas eu não faria esse bolo porque, de acordo com o que eu sei, que eu acredito, de acordo com as minhas crenças, isso é errado. Então, vocês conseguem perceber que isso é liberdade e não igualdade? Porque é muito fácil eu falar que todos tenham liberdade, mas é muito mais difícil eu dar o direito de que todos tenham as mesmas oportunidades. Rose, você quer fazer um comentário? Eu acho que, mais uma vez, a gente pode ver a ação de um pensamento do libertarianismo, né? Onde a liberdade é colocada acima da igualdade, né? E aí, sim, há uma discriminação, não há igualdade, né? Mas para eles ele está tendo a liberdade de seguir sua própria ideologia, né? E nesse caso acontece esse ataque a uma outra minoria, né? Sim, eu gosto muito, Rose. Eu queria citar também o que você trouxe no seu estudo de sexta passada, que hoje nós falamos muito aqui sobre exemplos de como os homens que representam esse ateísmo, eles lidam com o gênero, e eu trouxe aqui as mulheres. Mas a gente sabe que quando as mulheres elas perdem os seus direitos, não é somente as mulheres que estão perdendo. Quem mais também estão perdendo é as minorias. E quem são esses grupos de minoria que também perdem seus direitos com as mulheres? Pode comentar, Rose. São os LGBTQIAP+, né? Essas minorias. E eu acho que isso envolve bastante do que a gente está querendo trazer, porque quando a gente fala essa sigla, tem muita gente, né, envolvida nesse contexto. E não é só a gente está falando de um LGBTQIAP+, a gente está falando de um grupo, né? Mas eu acho que inclui também aí a raça, inclui os pobres, né? É uma minoria ampla e bem, como que eu vou dizer, diversa, né? Sim, obrigada, Rose. Foi muito boa a sua contribuição. Eu queria fazer uma aplicação de um exemplo que aconteceu hoje aqui na Irlanda. Está tendo uma passeata gay, LGBTs, e tem um colega brasileiro que começou a meter o pau na parada daqui. Que a do Brasil era melhor, tal. Eu perguntei assim, por quê? Aí ele falou, não, porque aqui a polícia proíbe, quer dizer, na verdade, esse meu colega, ele é um libertário, proíbe álcool e drogas. Aí eu falei, mas por que você acha que eles fazem isso? Aí ele falou assim, porque tem criança, tem família. Aí eu falei, e você acha que necessariamente o LGBT tem que usar álcool e drogas? Aí ele ficou quieto. Aí eu aproveitei e falei, não, hoje eu não vou, porque eu vou para o meu grupo de estudo, no sábado eu não vou na passeata.
Então, assim, esse garoto, ele é um libertário, né, que não entende que a polícia irlandesa quer limitar, eles não deixam usar álcool e drogas nas ruas, principalmente na parada gay, que é um exemplo de família. Eles querem mostrar que é uma coisa saudável e tem crianças, tem famílias, tem representantes das forças aéreas, tudo de uma forma bem diferente do que acontece no Brasil. Que no Brasil, eles fazem uma ligação irracional que o gay vai usar álcool e droga. Aí depois eu deixei, quer dizer, é um exemplo de libertário, esse colega meu aqui da escola. É só um Sim, exemplo que eu quis contar. obrigada, Alexia, pelo seu comentário. Então, é muito importante e é de muita necessidade que a gente entenda essas diferenças entre igualdade e liberdade. E por que Deus ele escolheu a igualdade, né? Por quê? Porque a gente escolhe estar de um lado da igualdade ao invés de que todos pudessem ser livres, mas que a gente sabe que essa liberdade que o libertarianismo defende, ela não é o correto, porque ela, ao mesmo tempo que ela diz que dá liberdade a todos, somente uma parte desse todo é que consegue essa verdadeira liberdade que eles dizem. Pode comentar, Rose. Eu acho que a diferença é que não é que nós não temos liberdade, nós temos liberdade, mas nós temos uma liberdade limitada, né? Nós temos uma liberdade que é direcionada. A gente precisa desse controle, a gente precisa disso, porque senão e com entendimento, porque senão a gente passa a estar praticando o libertarianismo dentro do movimento, nas nossas vidas, e talvez até sem perceber, se a gente não busca ter esse entendimento, né? Sim, muito obrigada, Rose. Então, a nossa liberdade, ela deve ser exercida até o ponto de que ela não tire o direito de outras pessoas também. Então, eu acho muito importante que a gente estude mais os vídeos dos Vésperes, porque eles nos dão um grande entendimento sobre essa questão de igualdade, liberdade, de sexismo. E agora também tem esse grande segmento de extrema-direita que se opõe a essa junção de igreja e Estado, que parece ser uma coisa boa, mas eles estão do lado oposto na lei dominical também. Alguém quer fazer mais algum comentário? Acho que não. Então, nós vamos terminar com uma oração. Querido Deus, muito obrigada por esse estudo. Gostaria de pedir que tudo que for proveitoso, que possa ficar em nós para nos moldar e nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que o Senhor quer de nós. Eu peço que o Senhor nos ajude a viver a igualdade e a praticar isso com as outras pessoas também. No nome, eu peço também que a gente possa ter mais comunhão, mais empatia também uns com os outros e que todos nós possamos estar nos preparando para a sua volta e para cumprir a missão que o Senhor designou a nós. No nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.